Olá, como vão? Mais uma vez estamos aqui no nosso estudo semanal, chegando quase ao final do nosso quarto mandamento que estamos estudando, na perspectiva da visão do Velho Testamento, agora trazendo para o Novo Testamento, cumprindo em Cristo, para nós podermos prosseguir avante, entendendo o quarto mandamento quanto da expressão sábado, voltando a dizer, é uma expressão que no original a palavra Shabat em hebraico quer dizer descanso, não meramente um dia da semana específico, embora se nós formos buscar no Velho Testamento, na primeira criação, nós vamos ter um dia em 7, para o descanso, e também nós vamos encontrar também nas festas do Velho Testamento pedido por Deus, lá que está mais precisamente em Levíticos capítulo 23, que nós já estudamos, que vem falar de várias festas, e cada festa é um sábado, um Shabat. Então, o Shabat não é meramente um dia da semana em 7, mas pode ser também datas específicas, como nós vimos já com relação a Páscoa, que tinha sua data específica e era contado como um sábado. A festa dos pães asmos, que tinha sua data específica e era contado como um sábado, embora pudesse cair numa quarta-feira, pudesse cair numa quinta, pudesse cair numa sexta, mas quando festa, esse dia poderia ser uma quarta-feira, mas também vista como um sábado, porque a expressão sábado é Shabat, descanso. Descanso de forma solene no Senhor, uma convocação de Deus para estar na sua presença. É isso que nós estamos vendo, e encerrando com relação ao Velho Testamento. Quando eu falo em Velho Testamento também é bom nós lembrarmos. Nós não vamos falar Velho Testamento de forma histórica, cronológica, tendo como base os livros da Bíblia. Por quê? Porque se nós pegarmos como base os livros da Bíblia, o Velho Testamento se encerra no livro de Malaquias. Mas, se nós olharmos para o contexto histórico salvífico que havia no Velho Testamento, a cumprir-se em Cristo, porque Cristo vai trazer o novo, e Jesus, antes de trazer o novo, ele também cumpre todo o Velho Testamento. Então, nos evangelhos, ainda, embora esteja no Novo Testamento, ainda traz relato de continuação histórica do Velho Testamento. Então, dentro do Novo Testamento, nos evangelhos, ainda nós temos o quê? Coisas do Velho Testamento sendo cumpridos e trazido isso em Cristo Jesus. Tanto é que João, que batiza Jesus, o batizador, Jesus mesmo diz que João é o último dos profetas do Velho Testamento. Mas a história de João está onde? Está nos evangelhos. Aonde vai estar se encerrando todo o ciclo do Velho Testamento, de coisas que vão se cumprir em Cristo, e que Hebreus vem falar que eram sombra das coisas que viria, vai ser na cruz. Então, até a cruz nós vamos ter ainda uma sequência histórica do Velho Testamento acontecendo, porque na morte e ressurreição de Cristo, sim, nós vamos ter então o quê? Uma novidade de vida, porque ele vem, morre para nos dar vida nova. E na sua ressurreição nós também ressuscitamos junto com ele. E aí começa então uma vida nova. Aí sim o Novo Testamento está tomando o seu corpo. Então nós temos que olhar para isso. É importante nós frisarmos bem essa questão, porque nós vamos entrar agora no contexto do Novo Testamento, nos livros do Novo Testamento, mas ainda contando, prosseguindo essa história veterotestamentária, para que haja a transição. E essa transição vai dar-se em Cristo. Mas Cristo também ele veio, no seu tempo, no tempo do Velho Testamento, que havia o aguardo, ele veio para mostrar o reino de Deus, ele vai trazer a resposta do reino de Deus, vai cumprir todos os requisitos do Velho Testamento, para quê? Para que também
ele possa trazer então agora, né, uma nova história para a vida humana, onde nós vamos ter então o que? Em Cristo, né, o divisor de águas da história salvífica, né, que nós vemos tanto nas Escrituras Sagradas, que fez o que? Fez acontecer também na vida normal, cotidiana, porque a história se dividiu em duas: Antigo e Velho Testamento, no sentido de antes de Cristo e depois de Cristo. Depois do Cristo, morto, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. É isso que nós prosseguiremos então a partir de agora, ok? Espero que até aqui nós tenhamos entendido, né? Dando aí um bem-vindo aos que estão começando agora no estudo. Esse quarto mandamento tem outros vídeos atrás, que pode ir lá na página do YouTube minha lá e poder estudá-lo novamente, né? Mas agora eu creio que nós vamos ter uma compreensão bem forte com relação ao nosso Shabat, ou ao nosso dia do Senhor, o qual nós trazemos para, né, o domingo, né, como o quê? Como o nosso sábado cristão, né, que nós vamos compreender a partir de agora. Nós vamos lá então. Texto ainda continua, Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, e Deuteronômio capítulo 5, verso 12 a 15. Né? Que o quarto mandamento agora, não apenas como um Shabat, que eu quero chamar a atenção, mas com o Shabat eterno. O que é um Shabat eterno? Aquele Shabat, aquele descanso que é prometido por nós através de Cristo Jesus e que ainda não se concretizou, porque ainda virá. Em Jesus há nova criatura, nós nos tornamos novas pessoas, sim, mas ainda essa criação não chegou à sua completude. Por quê? Porque ainda teremos novos céus e nova terra, que é a promessa de Jesus Cristo no seu retorno, né, para buscar a sua igreja, para nos dar então, né, a volta ao paraíso na expressão eterna, né, na presença de Deus, para que nós entremos então no gozo do Senhor, que seria o que? No descanso eterno de Deus para as nossas vidas. O que vimos até aqui? Os termos do mandamento e a sua ressonância então do quarto mandamento no Antigo Testamento. Prosseguindo então, agora entrando naquilo que será, né, a nova história, que começa o Novo Testamento a contar para nós, ainda, né, num prosseguimento ainda histórico do Velho Testamento, né, nós vamos entender agora então essa releitura que nós podemos fazer, trazendo então esse contexto agora em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, Deus falou de diversas maneiras, né? Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, eu gosto de dizer que esses dois versículos é um resumo de todas as Escrituras Sagradas, como que elas foram feitas, né, como que elas se concretizaram, né? Primeiro, Deus falou aos pais, que era a fase oral, que nós vamos ter até Moisés, né, que é a fase oral, que é a dos patriarcas, os pais contando aos filhos. Depois vem os profetas, e nos profetas começa a ser escrito também, né, esses relatos, né, lembrando que Moisés, embora libertador, é também contado como um profeta no Velho Testamento. Né? Então nós temos agora não mais somente a fase oral, mas a fase escrita, porque os profetas também escrevem, né, toda a história que está desenrolando. Mas Hebreus continua falando o que para nós? Nestes últimos dias falou pelo Filho. Pronto. Nesses últimos dias, o que podemos dizer? Quando Cristo se encarnou, quando Cristo esteve aqui, o Verbo encarnado, Deus encarnado, veio à Terra, né, para que aquilo que era contado dos pais aos filhos e através dos profetas pudesse agora ser notado e cumprido através de Cristo, e ele passa então a levar essa mensagem de Deus de forma presente nele. Né? Então, nesses últimos dias, não há mais essa expressão profetas, mas existe Jesus falando. Jesus vai usar a mesma expressão do Velho Testamento. Ele começa falando, fase oral, o Novo Testamento também. Né? Depois, o que acontece?
os seus discípulos vão escrevendo as memórias, né, daquilo que eles aprenderam de Cristo, e depois nós vamos ter as cartas sendo trazidas para a vida da igreja, que é a fase escrita. A Bíblia ela é composta dessa forma, fase oral e escrita, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Né? Quando fala de Jesus, o texto de Hebreus ele já vem trazendo novamente Jesus para onde? Lá para Gênesis, entendendo que Jesus está, né, nessa criação, fazendo todas as coisas. E ele é aquele que trará, então, a nova criação, né, aquela criação perfeita, né, que por causa do pecado do homem no primeiro Adão, né, aquilo foi não se concretizou, né, porque o pecado adentrou, né, mas quando Jesus veio, e Jesus vai fazer o quê? Ele vai tirar, né, todo o efeito do pecado sobre nossas vidas no novo céu e na nova terra, na segunda, no seu retorno à terra, né, onde nós teremos até o nosso corpo glorificado. Né, nesse sentido, então, vai fazer o quê? Nós vamos ver o completar da criação em Cristo Jesus, que se completará, né, no novo céu e na nova terra. Continuando então, segundo Hebreus, realizou-se em Jesus Cristo que a expectativa messiânica que os profetas tinham. Né? E uma delas você pode ler lá em Ezequiel capítulo 46, que nós vamos ver que havia uma expectativa messiânica de um novo templo com ordenanças modificadas, porque nós temos o templo, né, que Salomão vai edificar a Deus. Depois nós vamos ter esse templo destruído e reconstruído. Na época de Jesus ele já está reconstruído por Herodes. E nós vamos ter o quê? Esse templo nos anos 70 sendo destruído, porque Jesus mesmo em Mateus 24 lhe diz, né, que não ficaria pedra sobre pedra nesse templo. Né? Por quê? Porque ele em 3 dias ele reconstruiria esse templo. 3 dias contando aquilo que nós já vimos da sua morte e ressurreição. Né? O período em que ele esteve da cruz até a sua ressurreição, 3 dias e 3 noites, ele modificou e ele nos deu o que então? Um novo templo que se formou. E esse templo se chama igreja, e essa igreja não feita de pedras, mas feita de ossos mesmo, de carne mesmo, nós, templo do Espírito Santo de Deus. E com isso as ordenanças foram modificadas, não foram feitas diferente, elas foram modificadas, elas foram concretizadas em Cristo Jesus. Ezequiel vai falar sobre esse tempo que viria e que se tornou real em Jesus Cristo. Em todos os seus ditos e feitos, então, Jesus jamais levantou uma bandeira de revogação do quarto mandamento, de extinção, né, total com relação ao quarto mandamento do Velho Testamento. Né? Ele trouxe o quê? As diretrizes desse quarto mandamento, cumprindo-se então agora na sua igreja, na sua nova criação, com modificações que ele produz na sua igreja. Né? Nós vemos isso bem claro quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos lá no conhecido Sermão do Monte que nós temos, Mateus 5 a 7, que eu gosto muito de dizer que é o Sermão do Reino, porque ali ele traz toda a ética do reino e aquilo que nós deveríamos viver, e nós vemos essa expressão de modificação, né, nas ordenanças, né? Quando ele diz o quê? Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Né? No Velho Testamento falava dessa forma, eu, porém, dou uma roupagem nova nessa expressão que vocês não conheciam. Era isso que Jesus estava dizendo, porque estava oculto para suas vidas, porque eu ainda não estava presente. E Jesus então vai fazer essa modificação. Ele vai trazer então que um vinho novo, por assim dizer, uma roupa nova, né, sobre essas questões do passado, para não viver de acordo com o passado, aguardando aquilo que se cumpre nele.
Então, por isso ele sempre diz isso. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Cristo fez o quê? Ele cumpriu e atualizou as promessas do Antigo Testamento. Olha só, Mateus 5, verso 17 e 18 como exemplo. Ele diz, não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Ele não veio para extinguir as leis dos profetas, mas ele veio para cumprir, ele falou. Eu vim para cumprir. Ele cumpriu tudo que a lei pedia e que o homem não conseguia por causa dos seus pecados. Jesus veio e cumpriu. Ele cumpriu tudo aquilo que era a expectativa profética messiânica. Tudo se cumpriu nele. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra nele, ou nessa nova criação que ele traz e que vai se concretizar no último dia. Por quê? Porque a lei civil, nós já vimos, era para reger o Velho Testamento no povo de Israel do Velho Testamento, essa lei civil, quando Israel deixou de ser nação nos anos 70, Israel foi expulso e começou a sua diáspora sobre a terra. Ela voltou a ser nação só em 1948, aí ela veio com uma outra lei, essa lei civil do Velho Testamento, então se extinguiu. E a lei cerimonial também se extinguiu. Por que a lei cerimonial se extinguiu? Porque a lei cerimonial se cumpriu em Cristo Jesus. Então, todo aquele rito do Velho Testamento, aqueles sacrifícios, aquilo tudo que trazia como símbolo e apontava para Cristo e para a cruz de Cristo, se cumpriu em Cristo. Então, a lei cerimonial também deixou de ter validade. A lei moral, que é os 10 mandamentos, essa continua até que Cristo venha. Por isso que nós estamos estudando muito os 10 mandamentos, porque essa é a base também para a vida cristã. Essa lei prossegue até que tudo se cumpra. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, continua. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Nele quem? Jesus, sim, cumprimento. Porquanto também por ele é o amém. Amém quer dizer o quê? Completar de todas as coisas para a glória de Deus por nosso intermédio. Por isso que a palavra amém também simboliza o nome de Cristo. Ele é o nosso amém, diz Apocalipse também, o último livro do Novo Testamento, porque nele tudo se cumpre para a glória de Deus por nosso intermédio. Paulo falando. Ele trouxe então Jesus a novidade do reino, que não foi criada e nem foi abraçada por algum religioso do seu tempo. Eles não conseguiram viver essa novidade do reino porque eles viviam a expectativa, eles olhavam para o passado e não para o novo que estava diante dele. Marcos capítulo 2, verso 18 a 22, olha o que diz Jesus nos evangelhos. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Por quê? Tanto os fariseus como João estão com os seus olhares voltados ainda para o Velho Testamento. Vieram alguns e lhes perguntaram, por que motivo jejuai os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E a resposta de Jesus foi esta, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Jesus está falando, por que eles precisam jejuar, por que eles precisam ficar nessa expectativa de espera se eu estou com eles? Eles não precisam nesse momento, eu estou diante deles. Nesse sentido, então, Jesus está dizendo, olha, eu estou aqui, o reino está acontecendo, então eles não precisam, eles já estão presentes nesse reino. De modo enigmático, utilizando também uma designação da profecia de Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, Jesus vai pegar todo esse contexto, porque o contexto está no cumprimento de todo o Velho Testamento que eles tinham, inclusive o sábado semanal que eles tinham de forma rígida sobre si. E aí Jesus vai dizer o quê? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, ou seja,
né? Os discípulos não estavam jejuando, os discípulos no dia de sábado eles foram, sentiram fome, eles foram na colheita e foram comer, né? E os fariseus não entendiam isso, estavam falando que eles estavam profanando a lei de Deus. E Jesus diz aqui, eu estou aqui, eu sou o Senhor do sábado. Né? Eu sou aquele que está acima, porque eu cumpri. Né? E todo sábado apontava para mim. Né? E eu sou aquele que darei, né, o novo sábado para a vida dos meus, ou dos seus discípulos. Por isso que aos judeus que se apegavam nessa interpretação literal, e literal de Êxodo capítulo 31, verso 17, você pode no texto, você vai ver, Jesus ensina o quê? Eles estão falando sobre, né, a guarda do sábado. Jesus vai dizer, né, Deus trabalha todos os dias. Se Deus trabalha todos os dias, então esse sábado, né, aguardado como expectativa que vocês acham que já se cumpriu, ainda não chegou na sua totalidade. É isso que Jesus está dizendo, porque nele haverá o sábado eterno. Notemos a interpretação literal, então, da primeira criação. Texto de Êxodo 31, 17. Entre mim, Deus falando, e os filhos de Israel, é sinal para sempre. Sinal para sempre a quem? Ao Israel do Velho Testamento. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E nesse sentido, o Velho Testamento, então, pedia que o povo de Israel vivesse, né, esse mandamento. Mas esse mandamento aponta para Cristo, não vamos esquecer disso, ok? Então, por isso que era sinal para Israel para sempre, ou para quanto durasse o Velho Testamento e o povo de Israel no Velho Testamento, até que houvesse então em Cristo uma mudança de ação. Por isso que Jesus então ensina, levando à concretização da nova criação que virá. João capítulo 5, verso 16 a 18. E os judeus perseguiam Jesus porque faziam essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora. Inclusive no sábado, que os judeus estavam questionando Jesus. E Jesus fala, eu também trabalho. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Procuravam matá-lo por quê? Porque Jesus não vivia o rigor que eles pediam do sábado veterotestamentário. Por quê? Porque esse sábado apontava para Cristo e estava sendo cumprido em Cristo. Mas também não só por isso, porque também, né, Jesus tirou o foco que eles tinham de Deus no seu descanso na primeira criação, porque Jesus leva esse foco para a segunda criação que se dá nele. Né? Procuravam matá-lo por quê? Porque não somente violavam o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai fazendo-se igual a Deus. Né? Ou seja, ele é o Senhor do sábado. Né, Jesus Cristo. Né? E Jesus Cristo fala, eu também, como Deus, estou acima de todas essas coisas que vocês acham, né, que eu preciso vivê-lo. Né? Porque Jesus não veio para viver, ele veio para cumprir. Né? E para dar uma nova vida, sim, diferente, né? Não menosprezando e não modificando e não cancelando, mas trazendo nele o concretizar de todas as coisas. Nisso Jesus, então, acentuou o quê? Que a guarda do dia do Senhor e todos os regulamentos religiosos de Israel deve ir muito além do apego a umas regras legalistas. O Shabat, ou o descanso, é para abençoar o próximo, nós já vimos isso. Né? É uma instituição divina para o benefício do homem, para o bem do homem, nós vimos isso. Não é para ganhar um favor de Deus, meramente no sentido legalista religioso, né? Que muitas vezes também nós vemos acontecer dentro do contexto eclesiástico hoje, né? Onde é colocado pesados fardos doutrinários, regras humanas sobre a vida das pessoas que Cristo já libertou, que Cristo já tirou. Ele veio para nos dar liberdade, né, e para nós permanecermos nessa liberdade. E é isso que os judeus não entendiam, porque eles eram legalistas. Né, e nós vemos muito do legalismo ainda acontecer, né, em grupos dentro do contexto
de igreja cristã, que não deveria existir. Existe sim. Por quê? Por falta de compreensão nas Escrituras, de ensinamento, de doutrinação com base tão somente nas Sagradas Escrituras. Vivendo o quê? A sua hermenêutica, vivendo os seus contextos e vivendo a aplicação disso através de Cristo nessa nova vida que ele nos oferece. Isso é muito importante. Né? Por isso que nós precisamos entender essas coisas no nosso dia a dia para nós não vivermos também presos a certas regras que não acrescentam à nossa vida salvífica que se deu em Cristo Jesus. Mateus capítulo 12, verso 1 a 14. Olha um exemplo. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pela seara, e esse sábado era um sábado festivo. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer, aquilo que eu falei anteriormente. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Qual sábado? Sábado festa, não o sétimo dia aqui. Aqui nós temos na festa, não o sétimo dia veterotestamentário, mas é um sábado também festivo que aponta para Cristo. Por isso que Jesus disse: Não leste o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, o qual não lhe era lícito comer, e nem a eles, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Por quê? Esse dia de descanso não é dia de descanso para sacerdotes também. Não é o dia de descanso naquele momento porque exigia-se o quê? Até que Cristo cumpra a cruz, né? Exigia os sacrifícios diários, cotidianos, que levitas e sacerdotes tinham que estar presentes fazendo isso para que o povo pudesse então estar alcançando, né, o perdão dos seus pecados. Então, os sacerdotes também trabalhavam nesse dia. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Olha a questão que Jesus fala. Eu sou maior do que o sábado que vocês estão questionando, eu sou maior do que o templo, porque nós estamos aqui nesse contexto de festa, e nessas festas eram chamadas sábados, Levítico 23, e essas festas eram direcionadas ao templo, levar sacrifícios para o templo, né, e fazer ofertas ao templo. E Jesus então pega nessa conotação porque eles estão caminhando nesse momento para também estar indo para as festas. E eles tiveram fome, no meio do caminho eles pararam na plantação e comeram. E os fariseus que estavam perseguindo Jesus, estavam ali no meio deles, começou a questionar Jesus. E Jesus fala o quê? Eu sou maior do que o templo, eu sou maior do que tudo isso, porque tudo isso vem cumprir em mim. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia eu quero e não holocausto, olha o que Jesus fala sobre o que deve ser a nossa vida pautada diante da vida humana, que nós devemos fazer o quê? Atos de misericórdia, muito mais do que sacrifícios ao templo, naquele momento, Jesus está dizendo isso, né, que nós vimos semana passada em Isaías 58, quando fala sobre o jejum, que Deus recrimina o jejum do povo, porque ele fala, o meu jejum vocês profanam, porque o jejum que eu peço para vocês é que se tem alguém com fome de comer, se tem alguém com sede de beber, se tem alguém que precisa de roupa, vista-os, se alguém está amarrado, que vocês soltem as suas amarras. Esse é o jejum que eu espero de vocês, e não esses sacrifícios. Eu quero misericórdia, eu não quero holocaustos. E é isso que Jesus está dizendo, misericórdia eu quero e não holocausto. Não teríeis condenado inocentes. Eles estavam de forma legalista condenando algo que não era a base era a misericórdia, né? Porque os holocaustos apontavam para Cristo e Cristo estava ali, né? E Jesus futuramente, logo, ele vai fazer o quê? Cumprir todas essas coisas. Por isso que ele diz, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, continua o texto, entrou na sinagoga deles. Quando? No sábado, porque no sábado Jesus, judeu, também, né,
vivia também o que? A cultura do seu povo, e todo sábado eles iam à sinagoga para aprender a palavra de Deus, para orações, né, e para a leitura do texto sagrado daquele momento. Então Jesus também entrou na sinagoga deles, né, mesmo nessa semana de festa, semana de sábado, né, no sábado, dia de descanso para estar na presença de Deus também semanal, Jesus entrou na sinagoga. Havia ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu, Jesus responde: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirar dali? O que Jesus estava falando, o que é mais importante? Não é a vida? Se a vida é mais importante, eu preciso valorizar a vida. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Vocês dão valor à vida da ovelha, mas vocês não dão valor ao homem. Vocês não exercem misericórdia, Jesus está dizendo. Logo, Jesus fala, é lícito nos sábados, e aí Jesus põe o quê? No plural, porque ele não está falando necessariamente de um dia em 7, ele está falando de todos os sábados festivos também, do Velho Testamento, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estenda a mão. Estendeu e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele sobre como lhes tirar a vida. Por quê? Porque eram legalistas, não entendiam o que era viver de fato a fé em Cristo, porque Cristo está mostrando como deve ser a vida nele. Jesus está começando a trazer então essa diferença, né, que precisaríamos compreender também, não para nós voltarmos ao legalismo, mas para nós vivermos, né, de fato o jugo suave e o fardo leve que Cristo nos dá, porque essa é a razão da nossa vida em Cristo, né? Mas aqueles lá que achavam que isso não era correto começaram a perseguir e começaram então a procurar como tirar a sua vida. É que muito acontece também no contexto religioso atual. Não vamos pensar que não, porque aqueles que querem mostrar a palavra de Deus de forma simples e pura, muitas vezes é perseguido por causa de ferir quesitos institucionais de forma dogmática, né, dos dogmas, né, que às vezes não estão pautados nas Sagradas Escrituras como uma base necessária, né, para viver a fé em Cristo. Né, e por isso esses também são perseguidos e são também procuram tirá-los do contexto, no sentido de amordaçar a sua boca para que não venham a expor, né, e mostrar, né, o que deveria ser a vida cristã de uma forma mais tranquila. Marcos capítulo 2, verso 27. E acrescentou, Jesus ainda, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Existe o descanso para o homem, né, e não o homem para o descanso. Né? Aqui que Jesus vai chamar a atenção dos seus discípulos, então, ensinando a esses fariseus legalistas. Por fim, o Shabat, então, é para nos aproximarmos de Deus. Ok? É isso que precisamos entender. Nosso Senhor, Jesus Cristo, como judeu, que cumpria a lei veterotestamentária, que ele não pôde deixar de cumprir nada da lei, porque ele precisava cumprir, né, para que nós pudéssemos estar livres disso que pesava sobre nós. Ele ia na sinagoga aos sábados para prestar culto. Ele fazia isso, porque no sábado era aquilo que os judeus faziam na sinagoga. Né? O templo era para levar os sacrifícios, o templo era para fazer os holocaustos, né, que a lei cerimonial pedia, mas no dia a dia havia sinagogas, local de prestar culto, local de ler a Bíblia, local de ensinar as Sagradas Escrituras, local de oração, né, com respaldo tudo daquilo que havia, né, as Escrituras Sagradas até o momento que era o Velho Testamento. Olha o que nós temos. Marcos 1, 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo, no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Jesus ia também, porque ele era judeu.
Lucas capítulo 4, verso 16, 20 e 21. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, né, o costume judaico, ele cumpriu toda aquela tradição. Levantou-se para ler, tendo fechado o livro, devolveu-o ao seu assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a lhe dizer: hoje se cumpriu as sagradas escrituras que acabais de ver. Jesus vivia o costume do Velho Testamento, o costume do seu povo tão grande que ele fazia o quê? Na sinagoga, o costume era ficar em pé para ler o livro, ou para ler as sagradas escrituras. Havia o quê? Havia o calendário litúrgico da leitura, então cabia a cada sábado um tipo de leitura. E Jesus então fez o quê? Ele de pé leu as sagradas escrituras. Por quê? Porque na hora de explicar, o judeu sentava para explicar. Essa era a questão. E Jesus fez exatamente isso. Por quê? Porque era o costume de todos. O que nós temos aqui então para nós entendermos. Ok? Duas coisas ainda são dignas de nota em relação ao Shabat do Velho Testamento, cumprindo em Cristo e trazendo um novo sentido. Primeiro, o convite de Jesus ao verdadeiro descanso, ao verdadeiro sábado dele. Não estou falando aqui o sábado no nosso calendário gregoriano agora, mas no descanso dele. É um repouso disponível não em um dia específico, mas na comunhão com Ele mesmo. Todo dia é dia de descansar no Senhor. Por isso que o convite dele, Mateus 11, verso 28 e 30, que muitas vezes nós lemos esse texto fora do seu contexto, esse texto que não está chamando pessoas à conversão, está chamando pessoas de dentro da religiosidade a estar saindo daquilo que os prende, do legalismo, para estar vivendo Cristo. Porque esse convite, se você for olhar o contexto anterior, Jesus fala dos pequeninos, em Mateus 11, esses pequeninos são os próprios discípulos. E o convite é para os seus discípulos, é para aqueles que estão seguindo Jesus. E o convite é o quê? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Procure nas Sagradas Escrituras o que é jugo e o que é fardo. Você vai ver que toda vez que fala de jugo e de fardo, está falando de imposição de leis, imposição legalista, aquelas 615 regras que os fariseus diziam que o ser humano deveria viver para agradar a Deus todos os dias, mas que eles não viviam. E Jesus está falando o quê? Deixem isso porque eu estou libertando vocês dessas questões. Mas aprendei em mim, e vocês vão achar sábado para as suas vidas, descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus mesmo vai criticar os fariseus, em Mateus mesmo vai mostrar isso bem para frente, que eles colocavam julgos pesados sobre os seus discípulos que nem mesmo eles carregavam. Sobre isso que Jesus está falando, sobre pesos religiosos, que muitas vezes dos usos e costumes que podem adentrar no nosso meio como expressão de que se não fizer isso, você não vai ter a salvação, não vai ter vida de santidade. E às vezes as Escrituras Sagradas não dizem, não falam sobre isso. E Jesus está falando justamente sobre isso. Eu não quero isso na vida de vocês, eu vim para trazer descanso para vocês, ou trazer o meu sábado na vida de vocês, que não é um dia específico também, mas é uma comunhão com Cristo. Segunda coisa que precisamos entender. Precisamos perceber a menção da consumação do trabalho de Jesus. Na véspera do Shabat veterotestamentário de Levíticos 23, da primeira criação que está em Gênesis 1, nós temos o descanso do seu corpo na sepultura. Quando Jesus fala, está consumado lá naquela cruz, ou teletestai, que ele fala, ou seja, consumou. Quando consumou o quê? Tudo aquilo que o Velho Testamento estava apontando para ele.
ele está dizendo, cumpri tudo por eles. Diante do Pai, ele está dizendo isso, cumpri tudo por aqueles a quem o Senhor me dará. Então é isso que precisamos entender. Nesse exato momento, o Velho Testamento chega então à sua história final e começa uma nova história em Cristo, no seu descanso que ele vai trazer para as nossas almas. E também na sua ressurreição, porque ressurreição é o quê? Vida nova, né? É voltar à vida. E Jesus veio aqui também trazer uma vida nova a nós, dando-nos uma nova criação no seu descanso, no seu Shabat. E a mensagem neotestamentária da vitória, desse raiar do primeiro dia da semana, nós vamos encontrar então João falando, os textos estão aí, João 19, João 20, mas também Mateus vem falar, Marcos vem falar, Lucas vem falar sobre isso, né, desse raiar da história. Por quê? Porque Jesus também inverte toda essa questão nas nossas vidas. Lembra? Gênesis 1 fala o quê? Na primeira criação, ela foi feita tarde e manhã. Né? Então, o dia era contado a partir da tarde. Né? O dia nascia a partir do entardecer. Né? Então, isso tudo o Velho Testamento vem trazer até consumar. Ok? Jesus vem trazer o que agora? Um raiar de um novo dia. Para Jesus começa a expressão do seu Shabat no nascer do dia, no raiar do dia, na luz, né, que veio espancar as trevas. Né? Por isso que João vem falar bem isso no seu primeiro capítulo, né, do Evangelho de João, que Jesus é a luz do mundo. Né? Ele veio para ser luz. Né? Então, quando a ressurreição acontece, essa luz chega diante de nós. Né? E essa luz mostra o que? O raiar de um novo dia. Né, do primeiro dia da semana, do Shabat de Jesus Cristo acontecendo na nossa vida, ou do seu descanso sendo ofertado a nós com a mensagem da sua ressurreição, com a mensagem daquilo que podemos dizer, aleluia, Jesus ressuscitou. Esses dados bíblicos, meus queridos, preparam o terreno para a mudança completa do restante do Novo Testamento agora. Agora entramos no Novo Testamento. Mas vamos ver no livro de Atos ainda, que Atos é um livro histórico, e ele conta todo o desenrolar da história da igreja, desde o seu começo. Né? Em Atos ainda nós vamos encontrar um pouco do Velho Testamento, porque ainda estamos dentro dessa cultura judaica, e os discípulos vão testemunhar Cristo ainda dentro da cultura judaica, eles vão aproveitar as sinagogas, e a sinagoga não abre no primeiro dia da semana, é no último dia da semana, e eles vão então no último dia da semana, ali naquele lugar que é um lugar propício para a oração, eles vão se valer da tradição da cultura judaica para evangelizar, né, o seu povo, ou o povo judeu, né, a quem precisavam ser convencidos de Cristo na vida deles. Aí nós temos como exemplo Atos 13, ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falasse dessas mesmas palavras. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui num contexto de judeus. Atos 16, 13. No sábado saíram da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Lembra que sinagoga é um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então nós vamos ver que os discípulos eles vão aproveitar, né, os apóstolos vão aproveitar da cultura, né, e em benefício disso eles vão pregar Cristo, né, pregar Cristo a tempo e fora de tempo, diz a palavra de Deus, e assim que nós devemos viver, né, a nossa expressão também, aproveitando, né, as oportunidades. Mas vemos aqui uma pontuação acontecendo de uma transição também. Os irmãos se reúnem em comunhão, a igreja. Quando falamos agora corpo de Cristo, aqueles que são convencidos, né, de que Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas, agora começa a nascer então esse corpo consolidado, tanto de judeus que se convertem a Cristo e de gentios que entregam também a sua vida a Cristo. Agora eles começam a se reunir. E eles começam a se reunir quando? Não como os judeus, porque agora não precisa mais estar na cultura judaica. Eles começam a se reunir
de acordo com, né, o que aconteceu naquele dia da ressurreição, no primeiro dia da semana, quando a luz veio sobre todos e Jesus Cristo apareceu na vida dos seus discípulos. Atos 20, verso 7, no primeiro dia da semana. Agora passamos o quê? O nosso Shabat, então, de igreja, corpo de Cristo, primeiro dia da semana. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortando-os, prolongou o discurso até meia-noite. Então nós vemos aqui a igreja começa a se reunir então o quê? No primeiro dia da semana. Mas não no rigor também daquela expressão que havia do Shabat do Velho Testamento. Entendendo esse dia no Senhor, né? Esse dia do Senhor, esse dia para que a misericórdia possa se cumprir, que possamos olhar para a vida humana, que possamos olhar para as nossas vidas, para que valorizemos esse dia também na presença de Deus, sabendo descansar no Senhor, né? Entendendo que nós aguardamos o completar desse descanso que ainda haverá no Senhor. Então agora a igreja começa a tomar esse corpo. E a novidade trazida pela mensagem da ressurreição do Senhor, então, toma lugar não apenas na mente e coração dos cristãos, mas também de um novo calendário cristão. Agora nós temos aqui a mudança até mesmo entre nós. As ordenanças do Antigo Testamento já se mostraram na prática. E elas se mostram como que sombras agora do que haveria de ocorrer em Cristo. Cumpriu-se em Cristo. E agora a história se divide. A história da primeira criação no velho Adão, no Adão criado por Deus, no Adão criado pela Trindade, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, para a nova criação do novo Adão, Jesus Cristo, né? O Adão perfeito, agora que vem para trazer-nos então essa esperança que nós temos escatológica desse descanso eterno que teremos com Cristo. Colossenses 2,17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveria de vir, porém o corpo é de Cristo. Todas essas expressões. E Colossenses 2 está falando sobre rituais do Velho Testamento que os judeus viviam, né? E Colossenses fala isso daí é sombra, isso daí já se cumpriu. Agora nós precisamos viver o corpo, a igreja de Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 a 49. Porque assim está escrito, o primeiro homem, Adão, da primeira criação, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus Cristo, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, é sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu, veio do céu, Jesus Cristo, Deus que se encarnou, né, para nos dar então uma nova história, uma nova vida para nós. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, né, estão presos a esse Adão pecaminoso. E como é o homem celestial, também os celestiais, aqueles que Cristo os trouxe para si, que deu-lhes nova vida. Então eles também têm, igual a Cristo, também essa vida nova. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Agora nós precisamos mostrar Cristo, né, a luz de Cristo na nossa vida, viver Cristo, né, que deve ser então esse pedido para a igreja. Então os cristãos desfrutam agora diretamente de Cristo e eles não podem mais ser julgados por causa disso, né? Colossenses 2,16, por causa da comida, da bebida, do dia de festas, ou de luas novas, ou dos sábados, da tradição do Velho Testamento. Eles não precisam mais se apegar naquilo que Cristo cumpriu. Se Cristo cumpriu, eles não precisam voltar a essas questões mais novamente. E eles começam então a tomar consciência disso, a igreja, né? Dessa transformação que Jesus fez ao ressuscitar, de um Shabat do Velho Testamento para outro Shabat do Novo Testamento, dividindo o tempo naquele momento, porque estava acabando um sábado e estava começando o primeiro dia da semana, quando Jesus Cristo ressuscitou. Ele dividiu esse momento, então. Ele cumpriu à risca todo o Velho Testamento.
né, e fez com que aquele sábado do Velho Testamento ficasse no cumprimento, se tornou sombra. Agora ele então impõe nesse primeiro dia o seu Shabat, o seu descanso, para nós vivermos, né, uma vida nova, pautadas em Cristo Jesus. A entrada então desse momento, nós vamos lembrar daquilo que foi o Velho Testamento, a entrada do descanso na Terra Prometida na época do Êxodo, que precisava de fé. Hebreus 3 vem falar isso, verso 1 a 19, depois você pode ir ao texto. Assim também é pedido essa fé a nós, para nós entrarmos também o quê? Nesse descanso do Senhor, confiantes, né? Recebendo dele o que? Esse convite, né, de fardo leve, jugo suave que ele nos dá, sem nos prendermos a coisas legalistas sobre nós, para nós usufruirmos desse descanso. Os cristãos necessitam dessa confiança em Deus para entrar nesse descanso, nesse Shabat, conquistado por Jesus na sua morte, né, no tempo do Shabat veterotestamentário, e em sua ressurreição, no novo Shabat neotestamentário, que acontece simultaneamente naquele primeiro dia da semana. Hebreus capítulo 4, verso 1 a 13. Depois você pode ir ao texto. Isso é possível, então, por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos ajuda, como hoje, sumo sacerdote que penetrou ao céu, aquilo que Hebreus 4, verso 14 a 16 vem falar, né, e aquilo que o Novo Testamento vem dizer, né, que ele está à direita do Pai e ele intercede por nós, né, porque ele é o nosso mediador como sumo sacerdote diante do Pai, porque ele fez o sacrifício perfeito para conosco. Então ele pode chegar diante do Pai e interceder por nós. Por isso que não há só há um único mediador entre Deus e os homens, diz o Novo Testamento, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o Adão perfeito que veio e se encarnou, o Deus encarnado que hoje está ao lado do Pai intercedendo por nós como o nosso sumo sacerdote eterno, que Hebreus 4, verso 14 a 16 assim nos diz. O Novo Testamento então define Jesus como a pessoa e o significado apontados pelos Shabates do Velho Testamento. Nesses termos, então, meus queridos, o sábado, na criação, a começar primeiro em Gênesis, sinalizava então o descanso disponível que Cristo nos daria. Gênesis 3,15, como promessa salvífica de Deus, se cumpre então em Cristo Jesus, o Senhor de uma nova criação, que iniciou nele então e vai se concretizar no seu retorno, no descanso eterno, o aguardado Shabat eterno que nós esperamos, no seu convite último que ainda ele vai fazer também, quando, diante do trono de prestação de contas, nós estaremos no tribunal de contas diante do Senhor. Olha o que diz Mateus 25, 14 a 23 como exemplo. Pois será como um homem que se ausentando do país, e esse homem aqui está falando de Jesus Cristo, que se ausentou, voltou aos céus. Chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. Antes de voltar aos céus, Jesus fez o que? Chamou os seus discípulos, né, e deu aos seus discípulos algo para fazer. Confiou seus bens, o seu tesouro. Ele colocou o seu tesouro na vida da igreja. A um deu 5 talentos. Ou a uns ele deu o quê? Mais tempo para trabalhar no seu reino. A outros 2 talentos e a outro 1. Todos foram chamados para o trabalho. Cada um segundo a sua própria capacidade, segundo aquilo que ele capacitou. Então ele partiu, subiu aos céus, a ascensão de Cristo. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente para negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, ou no retorno de Cristo, voltou o Senhor àquele servo, porque vai ter um tribunal de prestação de contas. E é isso que Jesus vem fazer no último dia também para nós, igreja. E ajustar conta com os seus servos, para ver quem vai receber dele o convite agora para o Shabat eterno, para o descanso eterno. Hoje nós temos um Shabat em Cristo de liberdade cristã que ele nos dá aqui, mas ainda aguardamos esse Shabat eterno.
Então, aproximando-se os que receberam 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei, né? Na proporção daquilo que o Senhor me confiou. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, entra no descanso, entra no Shabat do seu Senhor. Olha o convite daquele último dia. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2, segundo a capacidade que Cristo deu a ele, ele também produziu. Qual foi a resposta para ele? Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esses daí receberam o quê? O Shabat eterno sobre suas vidas. O que recebeu um talento, ele não produziu, mas era para ele ter produzido porque ele poderia. Na moral da história, todos nós fomos chamados por Deus para vivermos aqui na terra e fazermos o bem. Qual é o talento aqui? O talento não é dinheiro. O talento aqui é o bem precioso de Jesus Cristo, a sua palavra. Aquilo que ele pediu para nós, igreja, antes de subir ao céu. Ide por todo o mundo. Anunciai, pregai, mostrai. E ele deu capacidade para cada um fazer isso. Capacidade maior para alguns, capacidade menor para alguns, mas ele não deixou ninguém sem capacidade, porque nós evangelizamos com a nossa vida. Quando nós fazemos o bem, quando nós demonstramos misericórdia. Somos carta lida por todas as pessoas, diz Paulo em 2 Coríntios. Por isso, se nós negligenciarmos isso, como nós vamos receber dele, também o vinde para entrar no seu Shabat. Aquele que recebeu um não fez nada. Se ele não fez nada, ele não cumpriu o que os mandamentos de Jesus. Qual é o mandamento de Jesus? Jesus nos deixou um mandamento, novo mandamento vos dou. Amai uns aos outros como eu vos amei. Aquele um não amou nem o seu próximo que Jesus amou. O seu próprio irmão na fé. Ele não amou esse irmão, porque amai-vos uns aos outros está num contexto de discípulos, de igreja. Se não tivermos amor em conjunto como igreja, para nada serviu então para nós o corpo de Cristo nas nossas vidas, porque nós não vivemos esse corpo. E é isso que está em voga nessa parábola, ok? Esse descanso é anunciado no Evangelho. Assegurado na morte do Redentor na cruz, antecipado em sua ressurreição, nessa mensagem da vitória no primeiro dia da semana, e aguardando como concretização plena, então, na glorificação dos cristãos e na consumação de todas as coisas. Apocalipse 14, 13, então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurado, feliz, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A fé sem obra é morta. A fé exige de nós também as obras da salvação que foi dada a nós, e nos acompanham também. Apocalipse 21, do verso 1 ao 4. Vi novos céus e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Aqui está o concretizar daquilo que Jesus começou por nós na sua morte e ressurreição. Apocalipse 22, verso 1 a 5, então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, uma ou outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome deles.
Então já não haverá noite, nem precisará deles de luz de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Viverão o Shabat eterno do Senhor. É isso que Jesus fez por nós. Espero que agora tenha compreendido, né, o nosso dia do Senhor, o nosso domingo, né, o que Jesus fez por nós, né, para nós não ficarmos presos ao legalismo do Velho Testamento, para nós não ficarmos presos ao sabatismo do Velho Testamento, ou ao adventismo do Velho Testamento, né, de sétimo dia, mas para nós vivermos de fato a realidade, né, dessa ressurreição de Cristo em nossas vidas, nos dando vida nova nesse primeiro dia da semana, da luz vindo sobre nossas vidas, para nós podermos estar olhando para Cristo, vivendo Cristo de forma livre. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, não devemos ficar presos ao legalismo da lei, que está lá em Gálatas 5:1, para vivermos, né, dessa forma a comunhão que temos de uns para com os outros, vivendo também, né, a realidade sobre nós da misericórdia que devemos ter, né, manifesto em nossa vida, através de nós também na vida dos demais, né, para nós também aguardarmos o dia do retorno de Cristo e entrarmos no descanso eterno do Senhor. Amém? Que bom que nós chegamos até aqui. Demorou. Semana que vem eu vou finalizar, né, com algumas considerações desse mandamento dentro de um contexto de uma igreja bíblica reformada, só para nós entendermos a nossa eclesia hoje, ok? Sem placa de igreja. Eclesia. Igreja, corpo de Cristo, né, de uma fé que nós temos também, que é uma fé reformada, né, de uma tradição de fé reformada. E a fé reformada é aquilo que desde outrora vem ensinando a nós, reformar sempre reformando, né, nesse contexto, né, vivendo as escrituras sagradas, né, no nosso dia de hoje, né, no tempo que se chama hoje. Deus abençoe, forte abraço desse irmão em Cristo, que nós possamos prosseguir semana que vem, finalizando para entrarmos então nos demais mandamentos que têm a ver com o homem. Esse quarto mandamento é a transição, né, daquilo que é Deus e daquilo que Deus quer das nossas vidas, para nós entendermos então o que? O amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, mas esse amor que exige então, a partir do quinto mandamento, amar o próximo. Né? Amar o próximo não apenas como a si mesmo, mas como Cristo amou, tendo Cristo como regra, como referência para nós vivermos. Que Deus assim nos abençoe. Um bom resto de semana na presença de Deus, né, e que venhamos a ter uma nova semana também, né, abençoada e guardada por Ele. Deus te abençoe a tua vida e a vida do teu lar.